Presença do nosso Deus na casa do Senhor. Lá diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não haveria lugar melhor para estarmos nessa noite do que aqui, na casa do Senhor, onde nós encontramos auxílio, onde temos momentos de comunhão, onde podemos adorar ao Senhor, onde podemos ouvir a sua santa palavra. São todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Alegro-me em ver o pastor Elias aqui, oramos pelo irmão, né? A Igreja Batista Monte Moriá, lá em Duque de Caxias, né? Você é muito bem-vindo, graças a Deus o irmão está aqui, bem, é a mão do Senhor. Ele é o médico dos médicos e a última palavra sempre será do nosso Deus. Muito obrigado pela presença de vocês e de cada pessoa aqui presente nesta noite também. Quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no Santo Evangelho que escreveu Marcos. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21 até o 43. Marcos capítulo 5, 21 a 43. Mas no início dessa reflexão bíblica, eu quero destacar apenas o verso 38. Mantenha sua Bíblia aberta em Marcos 5, mas eu quero ler o verso 38. Diz exatamente assim a palavra do Senhor. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Vamos orar? Pai, como é bom estar na Tua casa, na Tua presença. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor está aqui entre nós e em nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de, no meio da semana, nessa noite fria aqui em Petrópolis, de poder sair de nossos lares e chegar até aqui, aonde nos reunimos aos pés de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Senhor, nós cremos que quando a Tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Portanto, Senhor, usa minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para que o louvor, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome, ó Deus, que nós oramos, hoje e sempre, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Se os irmãos observaram aonde estava acontecendo este grande alvoroço, na rua, num hospital, num velório, ou numa casa? Numa casa. Agora os irmãos e amigos conseguem imaginar uma casa assim? Uma casa onde tem muita gente gritando, uma casa onde tem pessoas chorando, tudo ao mesmo tempo. Esta é a casa de Jairo. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Jairo, em hebraico, significa, na língua portuguesa, aquele a quem Deus ilumina. É um nome muito bonito, Jairo. Aquele a quem Deus ilumina. Mas quem era Jairo? Talvez você já conheça o texto sagrado, mas quem sabe você não conheça. No verso 22 desse capítulo 5 de Marcos, nós encontramos aqui a resposta. Então chegou ali um dos dirigentes de quê? Da sinagoga. Qual o seu nome? Jairo. Vendo Jesus, o que ele fez? Prostrou-se aos seus pés. Ou seja, Jairo era líder de uma sinagoga judaica. E o que é interessante, meus queridos, que na sinagoga nós podemos encontrar algumas ilustrações que falam a respeito da sua fundação. Porque a sinagoga foi construída como uma espécie de mini-templo para que lá em Jerusalém pudesse ter a leitura da lei e também momentos de oração. Não era o templo, era um mini-templo. Era um local que as pessoas poderiam tirar um momento do dia para ler a palavra e também para orar. Mas o interessante ainda é que as sinagogas surgiram como alternativa aos templos judaicos após a destruição do templo de Jerusalém. E isso acontece exatamente quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico. E lá no cativeiro, eles não tinham como se reunir para orar, para conversar com Deus, para adorar ao Senhor. E isso acontece no volta mais ou menos do século 6 antes de Cristo.
O que chama atenção é que nesse período do exílio babilônico, em que eles não tinham mais o templo, eles sentiram uma necessidade de ter um local para cultuar a Deus, um local para estudar a Torá, ou seja, o Pentateuco que nós temos hoje. E assim foi criado as sinagogas, e elas passaram a ser o centro da vida religiosa e comunitária no judaísmo. E desde então, cada sinagoga tinha um administrador. Tinha que ser um líder, um homem respeitável, alguém cheio da presença de Deus e de conhecimento. E geralmente este homem era alguém com uma moral muito elevada, muito religioso, para assumir uma sinagoga. Então Jairo era esta pessoa, um pai de família, um homem que era exemplar como líder religioso, um homem que vivia uma vida reta e de fato fazia valer o seu nome, iluminado por Deus. Mas agora nesse texto, Jairo está enfrentando talvez o pior problema da sua vida, um problema na sua casa, um problema dentro da sua família. Havia uma confusão na sua casa. E por incrível que pareça, o autor sagrado, ele usou para a palavra confusão, ou alvoroço, a palavra toribon, que é uma palavra grega, que na língua portuguesa significa grande barulho, perturbação, ensurdecedora, grande confusão, ou, em algumas versões, um grande alvoroço. Ou seja, o autor sagrado, Marcos, quando ele escreve esse texto, ele retrata exatamente que a casa de Jairo estava vivendo uma turbulência diante da doença e diante da possibilidade da morte. Era a pior fase da história da família de Jairo, porque eles estavam experimentando uma grande confusão. E quando eu olho para esse texto e vejo também, nos dias de hoje, como que nós podemos também ver muitas famílias que estão vivendo conflitos, famílias que estão tendo problemas no relacionamento marido e mulher, famílias com problemas com os filhos, famílias em que a preocupação financeira tira a paz do coração, famílias em que a angústia está imperando a alma de todos por um problema de saúde que chegou de uma forma repentina dentro dessa história. E talvez uma família que teve uma perda irreparável, uma perda de alguém que se amava muito, e isso gerou um desconforto, gerou um alvoroço, gerou uma confusão. Eu não sei se a sua família nesta noite está também vivendo uma confusão, talvez um alvoroço, ou talvez momentos de conflitos. Mas eu acredito, meus queridos irmãos, que em certa medida, cada um de nós tem experimentado de vez ou outra um alvoroço na nossa história, um alvoroço dentro da nossa família. E isso aconteceu com um homem religioso, temente a Deus, chamado Jairo. E na verdade, irmãos, eu entendo que todo o alvoroço deixa o nosso espírito sufocado, sufocado pela ansiedade, sufocado pelo desejo de encontrar uma solução diante deste problema. E diante desta ansiedade por ter uma solução, homem e mulher acabam dando palpites sem pensar, falando demais porque estão com a cabeça cheia. E de repente aparece o cunhado ou a cunhada para também dar um palpite diante deste alvoroço. E aí começa mais confusão ainda. E para piorar, aparece o sogro e a sogra para entrar no assunto. E querem também dar palpite nesse casamento, nessa família, e haja confusão para resolver. Ou seja, todo mundo começa a falar ao mesmo tempo para tentar resolver aquilo que virou um grande alvoroço e piorou mais, porque a bagunça foi instalada e aí parece que a coisa não tem mais jeito. Não é isso que acontece muitas vezes? E quem sabe não é o que está acontecendo na sua família? Sabe o que eu vejo com isso? Eu vejo que o problema não respeita ninguém. Porque o problema entra pela nossa casa a qualquer momento. Ele já chega invadindo a nossa vida. Ele não manda recado, olha, amanhã eu vou na sua casa, assinado o problema. Ele não faz isso. Ele chega repentinamente. Ninguém espera que da noite para o dia tem que ir para o hospital, né, pastor Elias? E tem que ficar internado tanto tempo, né? E colocar um stent, depois ainda tem que fazer cirurgia. 6 stents. A minha esposa está com 7, né? Então você chegou perto, né? Meus irmãos, eu posso perguntar ao pastor Elisa que ele não esperava, olha, tal dia eu vou passar mal, vou colocar 6 stents, vou ficar internado, eu quase que vou ver o Senhor, mas vou continuar aqui na terra, né? Ninguém está preocupado com isso, porque nós não planejamos viver esse momento de confusão.
Ninguém aqui está planejando passar mal amanhã ou ficar doente amanhã, ou de repente ser mandado embora do seu emprego. Nenhum de nós. Só que nós somos humanos e os problemas sempre virão. Reparem que Jairo, apesar da sua crença em Deus, apesar do seu destaque de líder religioso, com um nome tão bonito, aquele que é iluminado por Deus, ele sofreu uma crise, ele sofreu uma confusão, houve um grande alvoroço na sua casa. Porque na casa de Jairo, a sua filha estava à beira da morte. E logo a seguir, o texto vai nos mostrar que ela de fato veio a falecer. Só que, queridos, este alvoroço, esta confusão que estava na casa de Jairo foi transformada numa paz abundante. E sabe por quê? Exatamente porque Jesus Cristo entrou na história desta família tão abalada. E é isso que acontece quando Jesus está na história da nossa família. Quando nós consagramos o nosso casamento, a nossa família a Jesus, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso, meus irmãos, que nós vamos aprender com Jairo como ele experimentou este processo de ver a sua casa sendo transformada diante desta confusão, diante deste alvoroço causado pela dor. Algumas lições rápidas para extrairmos para o nosso coração. Primeira lição, eu entendo aqui que a vida de Jairo me ensina, e a sua experiência com Cristo, que se queremos transformar a confusão da nossa família em paz, o alvoroço que estamos vivendo da nossa família em paz, nós temos que iniciar colocando a nossa fé na pessoa certa. Vamos falar juntos? Precisamos colocar a nossa fé na pessoa certa. Marcos 5, verso 22 diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, e vendo Jesus, o que ele fez? Prostrou-se aos seus pés. Normalmente você lê esse texto, mas que bonito, que atitude louvável. Sim, foi, mas vamos entender o contexto. Porque normalmente um judeu jamais se prostraria diante de outra pessoa, principalmente um homem como Jairo, que era um líder religioso, líder da sinagoga. Jairo, como esse líder que ele era, ele presidia as reuniões de oração, ele fazia a leitura da Torá. Então ele era aquele que estava sempre à frente dessa instituição religiosa para direcionar a vida das pessoas diante da palavra. Esse era aquele homem que ajudava as pessoas a saírem dos seus conflitos, suas famílias saírem dos seus conflitos. Portanto, era alguém importante, era alguém de um posicionamento ético, político, teológico muito firme. Só que nesse contexto, quem era Jesus? Para mim e para você, é o Senhor da glória, é o Deus que se encarnou, é o Deus da nossa salvação. Nós sabemos disso. Mas para esse contexto, Jesus era considerado um herege pela sinagoga. Vocês conseguem imaginar o conflito que aconteceu no coração de Jairo? Porque para o judaísmo, nesse contexto, e até hoje, Jesus era um profano, um enganador, um blasfemo. Jesus seria talvez a última pessoa pela qual Jairo deveria procurar e se prostrar. Só que algo aconteceu no coração de Jairo, porque quando Jairo viu Jesus ali, ele olhou para Jesus e falou: ele não pode ser um herege, este homem tem algo espiritual, este homem tem o poder de Deus, não é qualquer pessoa, não é qualquer homem, aliás, este é alguém sobre-humano, vai além da razão humana. Aquilo, pela ação do Espírito Santo, fez com que Jairo, um homem tão respeitável, um homem à frente da sinagoga, diante de todo o conhecimento da lei, ele olhasse para Jesus e entendesse: ali está o bendito Filho de Deus. E a postura dele de se prostrar diante de Jesus, neste momento, jogou por terra a sua reputação de líder da sinagoga. Ele, talvez aos olhos dos judeus, estava agora ficando louco, porque todos começaram a ver: coitado, a filha dele está quase morrendo, ele está fora da razão, ele está se prostrando diante desse tal de Jesus. E naquele exato momento, ao se prostrar diante de Jesus, ele pode ter jogado a sua reputação para os judeus no chão, mas foi ali que Jesus estava trabalhando no coração dele, e logo a seguir, Jesus o exaltou, e Jesus transformou a história da sua vida. Ele foi de fato um homem que fez valer o seu nome, porque ele foi iluminado por Deus ao reconhecer quem era Jesus naquele contexto. E ele se prostra diante da pessoa certa. E veja comigo o verso 23. E logo no momento que ele se prostra,
reconhece a soberania de Jesus, ele implora de que maneira? Insistentemente, além de se prostrar, ele chora, ele está ali clamando, ele está insistentemente falando o quê? Minha filhinha. E o que me chama a atenção é que a palavra filhinha, eu não sei se na sua versão bíblica também tem a palavra filhinha aí. Porque aqui a palavra grega, tigatrion, quer dizer uma pré-adolescente. Provavelmente esta filhinha de Jairo tinha entre 11 a 13 anos. E quando ele olha para Jesus, se prostra e começa a insistentemente dizer, ele está dizendo o quê? A minha pré-adolescente está o quê? Morrendo. Vem, por favor, impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Qual era o sentimento que Jairo teve diante de Jesus? Ele é o Senhor da vida, Ele poderá restaurar a história da minha família, a história da minha filhinha, da minha pré-adolescente. Irmãos, isso revela que Jairo foi até a pessoa certa. Só que infelizmente, muitas pessoas hoje dizem que têm fé, só que colocam a sua fé em lugar errado. Colocam a sua fé na religião, como se a religião pudesse transformar a sua vida. Colocam a sua fé em pessoas erradas, procuram esperança em amigos, procuram talvez esperança no dinheiro, ou procuram ter esperança no seu emprego, ou quem sabe nos bens que possuem. Muitos estão procurando esperança diante da sua capacidade acadêmica para resolver os seus conflitos. E muitos acabam procurando até mesmo líderes religiosos, achando que eles poderão resolver o problema. Meus queridos irmãos, Jairo, ele podia recorrer aos seus amigos religiosos, porque Jairo era um teólogo. Jairo tinha conhecimento da lei e da Torá, era um homem que entendia muito bem da lei de Deus. E aonde que Jairo foi buscar o refúgio? Nesse momento de crise, diz o texto que ele foi se prostrar diante do Senhor da teologia, diante do Senhor da lei, diante do Senhor que estava acima da sinagoga. Ele se prostra diante de Jesus e ele admitiu publicamente: Jesus é aquele que traz para mim toda a esperança. Será, meus irmãos, que nós poderemos agir como Jairo diante dos conflitos que vivemos, diante dos problemas familiares? Será que podemos admitir publicamente que Jesus é Senhor do nosso casamento, da nossa família? Ele reconhece, queridos, a superioridade de Jesus diante de todos. Então Jairo viu em Jesus o cumprimento de toda a teologia judaica. Ele conseguiu ver em Jesus que ali estava de fato o Messias de Deus. Ele viu em Jesus a graça salvadora, reveladora de que Deus tinha visitado ele naquele momento. Este mesmo Deus em Cristo Jesus que visitou Jairo é aquele que está aqui presente entre nós esta noite e em nós. É aquele que é o Senhor da igreja, é aquele que cuida da minha, da sua, da nossa vida e cuidará para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, toda a confusão sempre nos levará ao desespero. E é o desespero que faz com que as pessoas coloquem a sua fé em lugares errados. Reparem, em lugares errados, melhor dizendo. Vocês já repararam? Pessoas que diariamente estão se prostrando diante de cartomantes, pagando dinheiros altíssimos para tentar desvendar o seu futuro, os seus problemas. Pessoas que se prostram perante ídolos, perante feiticeiros, perante benzendeiros, abrem espaços para a ministração de falsos profetas, que não são servos de Deus, coisa nenhuma, só querem o seu dinheiro. Outros se prostram diante de correntes de oração, de água ungida, sabonete consagrado, óleo da unção, oração forte, coisas semelhantes. E fazem isso por causa do desespero, porque precisam de uma esperança para uma restauração na sua vida e na sua família. É só você ligar a TV e você vai ver isso. Quantas famílias que diariamente estão buscando essas crendices. Mas aonde eu e você temos que encontrar a resposta? A Bíblia nos ensina, a nossa resposta está somente em Jesus Cristo, o Senhor da nossa fé. Aonde nós temos colocado a nossa fé quando as coisas apertam? O texto diz que Jairo se prostra diante de Jesus. Se prostrar não é só abaixar, é se jogar por terra. É reconhecer que Jesus era maior do que ele. Ele não precisou de água ungida, ele não precisou de sabonete consagrado, ele não precisou de oração forte, de corrente forte, ou talvez de corrente de 318 pastores.
Ele simplesmente se prostrou perante o Senhor da glória. Jesus Cristo é o mesmo Cristo que está aqui neste momento. Ele se faz presente neste lugar, tão certo como o ar que respiramos. Cristo está aqui e Ele cuida e cuidará da nossa vida. Eu não preciso dessas mandingas para conseguir ter uma esperança. As pessoas estão procurando em lugares errados. Talvez as pessoas precisariam rever quem de fato é Jesus Cristo. Eu não sei se você está vindo a Jesus essa noite por amor ou pela dor. Porque Jairo foi atrás de Jesus porque ele estava com o coração arrebentado. Mas o que importa é que Jesus, como tocou na história de Jairo, Ele também quer tocar na sua história, na sua família, porque Ele é especialista em restauração. Você pode procurar a pessoa certa na sua vida nessa noite. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. O alvoroço que se encontra talvez na sua alma e na sua casa, Jesus vai te ajudar e Ele vai sanar esse problema. E Ele vai te pôr de pé, e Ele vai te honrar, e Ele vai te abençoar. A nossa fé tem que estar na pessoa certa. Essa foi a primeira lição que eu aprendo com Jairo. Segunda lição, eu aprendo ainda com Jairo que se queremos transformar a confusão da nossa família em paz, é preciso crer que mesmo que demore, a agenda de Jesus sempre será perfeita. Eu gosto muito daquele cântico que diz: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. E aí eu começo a pensar nessa música, que a música termina dizendo o quê? Eu só quero a tua vontade, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Mas a grande questão é que quando os problemas vêm sobre a nossa casa, a gente fala: Jesus, o Senhor pode me ajudar? Eu sei que o Senhor é a pessoa certa, eu vou agir como Jairo, o Senhor vai me ajudar, né, Jesus? Eu confio em Ti. Jesus, já passou 5 segundos. Vai. Jesus, o tempo está passando. Jesus, deixa que eu resolvo. Nós somos assim. Nós não temos paciência para esperar. A grande questão é que eu e você temos que andar diante da agenda dEle e não Ele na nossa agenda. Olha o que diz o verso 24. Jesus então foi com Jairo. Em momento algum Jesus falou: eu não vou agora, eu tenho um compromisso. Jesus foi. E diz que uma grande multidão fez o quê? O seguia e o comprimia. Todo mundo queria estar grudado em Jesus. Irmãos, naquele momento, o que Jairo mais queria? Que Jesus o seguisse até onde? Até a sua casa, para resolver o quê? Um alvoroço, uma confusão, porque a sua filhinha, sua pré-adolescente, estava à beira da morte. Então vocês acham que Jairo tinha ou não tinha pressa? Tinha. A filha dele estava quase morta. Ele estava ansioso por uma ação imediata de Jesus. Aliás, se Jesus fizesse assim, está curada, Jesus podia fazer isso. Ele era poderoso, é Deus. Mas foi nesse momento que Jesus foi junto com Jairo em direção à sua casa, que Jairo precisou crer que Jesus estava no controle e ele precisou se adaptar à agenda de Jesus. Ele teve que aprender que a coisa mais importante da vida era ter Jesus ao seu lado, ou estar andando com Jesus o tempo todo. O texto é claro em dizer que Jesus estava junto com ele, caminhando naquele momento, e aquilo com certeza trouxe paz ao coração de Jairo. Foi exatamente nesse momento que não só a fé de Jairo começou a ser testada, mas também a paciência de Jairo entrou num grande teste. Sabe por quê? Porque Jesus precisou dar uma parada nesse caminho para atender um outro problema. Jairo teve que se adequar à agenda de Jesus. E vejam, meus irmãos, que nessa ida de Jesus à casa de Jairo, que obstáculo inesperado foi esse? Porque para Jairo pode ter sido algo inesperado, mas para Jesus estava tudo na sua agenda divina. Como Deus, Jesus sabia que aquilo ia acontecer. Porque enquanto a filhinha de Jairo, que estava morrendo, provavelmente com 12 anos de idade, entre 11 a 13 anos, aparece no meio do caminho uma mulher. Uma história nova que vai surgir no meio da agenda da pressa de Jairo. E agora o texto vai nos ensinar que esta mulher que aparece na história, que interrompe a caminhada de Jesus até a casa de Jairo, ela estava há 12 anos vivendo um momento de dor física, decepção da alma, completa frustração. Diz o que no verso 25, leiam comigo. Ela estava ali, uma certa mulher que tinha 12 anos, que vinha sofrendo de quê?
de uma hemorragia. Dá para vocês entenderem aqui a conexão do texto? Enquanto a filha de Jairo nasceu, há cerca de 12 anos atrás, foi o dia que nasceu também o drama dessa mulher, a dor desta mulher, a hemorragia desta mulher. Vocês conseguem imaginar 12 anos tendo hemorragia? A situação que esta mulher não estava passando. Irmãos, pela lei de Moisés, ela era considerada amaldiçoada, porque para aqueles religiosos desse tempo, Deus simplesmente pesou a mão sobre esta mulher. Então, se a hemorragia não parava, é porque ela tinha algum pecado. Por isso que ela estava sofrendo. Mas Jesus, nesse momento, quebra tudo isso. Jesus simplesmente parou para poder encaixar a história e a vida dessa mulher sofrida na sua agenda divina, enquanto ele ia em direção à casa de Jairo. E aí, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que a agenda de Jesus é perfeita. Se você está com pressa para Jesus resolver o seu problema, acalme o teu coração, descanse em Deus. Como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Por quê? Você crê nisso? O mais, ele fará. Irmãos, olhem para essa história. Jairo estava com a sua menininha de quase 12 anos, talvez, quase morrendo. A sua filhinha era a coisa mais importante da sua vida. Ele se prostrou perante Jesus, ele procurou a pessoa certa. Mas agora, no meio da história, aparece uma mulher com 12 anos de dor. Nenhum médico foi capaz de curar aquela mulher. Ela perdeu tudo que tinha. Ninguém conseguia dar um diagnóstico, qual era a sua doença. Não tinha mais recurso. E olha o que diz o verso 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. É por isso que essa mulher, ela entrou no caminho de Jairo. Ela, vamos dizer assim, atrasou a caminhada de Jesus até a casa de Jairo. Porque esta mulher também precisava de um milagre na sua vida e na sua família. E olha que cena incrível no verso 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, diferente de Jairo, que se prostrou perante Jesus na frente de todos. Aqui ela foi escondida. E o que essa mulher fez? Tocou no seu manto. Porque o que ela pensava no coração? Verso 28. Se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Que fé! Que mulher de coragem! Diz que naquele momento, Jesus olhou para ela e falou, olha, você não está na minha agenda para curar hoje, tá? Você pode marcar com a minha secretária. O que diz aqui no verso 29? Ela tocou em Jesus, ela creu, eu vou ser curada. 12 anos sofrendo, eu creio que Ele tem poder. O texto diz o quê? Imediatamente, no abrir e fechar de olhos, cessou a sua hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que havia dele saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Pergunta que eu faço. Vocês acham que Jesus foi pego de surpresa? Alguém tocou em mim. Eu curei alguém sem saber. De forma alguma. Ele sabia, mas por que ele fez isso? Porque ele precisava que aquela mulher, rejeitada, amaldiçoada pela teologia, pela fé judaica, fosse colocada em destaque para todo mundo ver que Jesus não só cura, como perdoa, como restaura e como salva. Olha o que diz então no versículo 31. Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor, ainda pergunta quem tocou em mim? Ou seja, os discípulos querendo dar uma regulada em Jesus, gente. Olha só o verso 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, que ele só estava esperando. Ela vai se manifestar. Então a mulher, verso 33, sabendo o que lhe tinha acontecido, ela foi lá se entregar, né? Aproximou-se, prostrou-se a seus pés, ou seja, a mesma atitude de Jairo lá atrás, agora na frente de todos, e tremendo de medo, porque ela sabia que pela lei ela seria apedrejada e morta, porque ela era considerada uma maldita. E naquele exato momento, olha o que diz, contou-lhe toda a verdade. Senhor, eu fiz isso porque eu estou há 12 anos sofrendo. Senhor, eu toquei no seu manto porque eu confiei. Eu olhei para ti e entendi, tu és o Senhor da minha vida. O Senhor tinha todo o poder no céu e na terra. Então o que Jesus disse para ela em resposta a tudo aquilo que ela falou? Porque ela falou a verdade. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre
do seu sofrimento. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Sabe por quê? Porque na agenda de Jesus havia espaço para curar aquela sofrida mulher que há 12 anos chorava por causa da sua hemorragia. Eu fico pensando, se eu e você estivéssemos no lugar de Jairo. Vocês olham Jairo aqui questionando, Jesus aí, o senhor vai demorar mais? Você não vê Jairo fazendo isso. Mas se fosse você, se fosse eu acredito que nós iríamos falar, Senhor, peraí, Senhor, essa mulher é amaldiçoada pela lei, eu conheço da lei. Senhor, peraí, ela já está há 12 anos assim, ela pode esperar mais um pouquinho, mas resolve primeiro o meu problema. Vai lá na minha casa, acerte logo o problema que está acontecendo com a minha filha, restaure a saúde dela, depois eu volto aqui. Talvez eu e você faríamos isso, porque o tempo era inimigo da vida daquela adolescente. E tem mais, Jairo poderia muito bem ter falado, Senhor, o senhor me perdoe, eu sei que o senhor tem a sua agenda, o senhor quer curar essa mulher, mas o senhor pode falar assim, ó, pirim, pim, pim, fica curado e vamos embora para minha casa. Eu estou desesperado, por favor, resolva o meu problema. Irmãos, nós fazemos isso. Nós somos imediatistas demais, até para comprar um lanche. Não é assim, um drive-thru, a gente não vai com pressa. Gente, tem pessoas aqui na minha frente. Ei, vai passando, está demorando, está dormindo no serviço, meu filho. Você já não tem paciência nem para pegar um lanche rápido. A gente quer tudo no nosso tempo. Esse é o problema da pós-modernidade. Esse é o problema da globalização. Você já coloca o cartão, já sai o dinheiro. Você já digita no celular, já faz transferência do dinheiro. Agora com o Pix é mais rápido ainda. Não é assim? Quantos aqui que não enfrentavam filas para fazer depósito, para sacar dinheiro? E para sacar dinheiro era naquela época ainda de papelzinho que você tinha que ficar assinando. E com carbono embaixo, vocês lembram? Lembram do cartão de crédito, que maravilha aquela maquininha? Aí quando você puxava o carbono ainda estava tudo ainda borrado, colocava de novo e passava com força, voltava, aí destacava uma folha para você, uma folha não sei para quem, outra folha não sei para quem. Não era assim para fazer uma compra. Hoje em dia tudo é rápido. Agora se coloque no lugar de Jairo, eu tenho certeza que nós estaríamos aqui apressados, nervosos, angustiados, dizendo, Jesus, o senhor não vai resolver o meu problema? Meus irmãos, muitas vezes Jesus tem que trabalhar em nossas vidas de forma progressiva. Jesus tem que nos ensinar a ter paciência, a ter fé diante das adversidades. Jesus não vai resolver o nosso problema assim no abrir e fechar de olhos, nem sempre Ele fará isso, Ele pode fazer, mas às vezes Jesus tem que trabalhar na musculatura da nossa alma, para que a gente possa ter paciência. Irmãos, vejam que já tinha uma multidão que estava impedindo Jesus de andar, e aí surge esta mulher, e essa mulher está cheia de problemas, e aí Jesus para resolver o problema dela, e isso sempre estava trazendo angústia para o coração de quem estava com pressa, que era o caso de Jairo. Só que Jairo não murmurou, Jairo não questionou. E sabe o que me chama a atenção ainda? Que Jairo, em momento algum, falou nada com Jesus. Ele simplesmente estava submisso à agenda do Senhor. Será que nós estamos fazendo isso? Porque essas coisas não estão acontecendo na nossa agenda. Entenda uma coisa, a hora de Jesus é perfeita. A maneira de Jesus trabalhar é maravilhosa. E no tempo certo, Ele vai agir ao nosso favor. Creia apenas, tenha paciência. Talvez você esteja com o seu casamento passando por problemas e você simplesmente começa a duvidar. Será que o meu casamento vai ter restauração? Será que eu vou conseguir viver essa vida conjugal por muito tempo? Porque hoje o que o imediatismo faz? Não deu certo? Parte para outra. Ou parte para outro. Separa. É a primeira palavra que vem na mente. Cadê o Lázaro, né? Né, Júlia? Amanhã vocês vão se casar em nome de Jesus, né? Imagine só, você já casa assim, ó, Júlia, é o seguinte, se você não fizer isso, eu não sei até que ponto vai durar esse casamento, não. Olha, melhor nem casar. Já vai casar já preocupado com separação? Eu sempre digo que não existe casamento problemático, tá? Nunca existiu e nunca existirá. Aí, pessoal, pastor, você não conhece a minha esposa. Pastor, você não conhece o marido que eu tenho, pastor. Eu repito, eu quero que alguém me prove. Nunca existiu, não existe, jamais existirá casamento problemático. Casamento é bênção. Casamento nasceu do coração de quem? De Deus. E se Deus criou, é coisa boa. O problema são as pessoas que se casam. Porque elas estão com problema, não o casamento. E aí as pessoas que têm problema se casam, querem transferir o problema para onde? Para o casamento. Não é o casamento que é problema. As pessoas precisam mais de Jesus. Porque quanto mais você se aproximar de Jesus, quanto mais você se aproximar de Jesus, mais vocês vão se amar. É assim a dinâmica. Eu consigo amar as pessoas difíceis na nossa vida quando eu me aproximo do Senhor e me encho da presença dEle. Meus irmãos, nós temos pressa em restaurar problemas relacionais.
Nós temos pressa em resolver problemas de emprego. Eu não consigo emprego, está difícil arrumar emprego. Confie no Senhor, faça a sua parte. Você está se qualificando? Você está se preparando? Você está fazendo algum curso a mais para melhorar nesse momento desse mercado que está feroz? O que você está fazendo? Você está só sentado, mandando currículo pela internet? Você não vai lá no local, não vai entregar o currículo, não vai mostrar o que você quer? Irmãos, Deus sempre ampara, Ele abre portas. Mas Deus não abençoa preguiçosos. Nós temos que ir à luta. Então nós temos que entender que existe uma agenda eterna de Deus. Se você está doente, eu estou doente, eu quero que Deus me cure. Tudo bem, Ele tem poder. Mas o que você fez para ficar doente também? Comeu errado, se aborreceu demais, é uma pessoa que não cuida da saúde. E eu digo sempre às pessoas, melhor que o milagre é não depender do milagre. Porque se você vive dependendo do milagre, você está sempre os 45 segundos do tempo. Sempre dependendo de um milagre. Ou sempre fazendo aquilo que não deveria fazer. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer a nossa parte e aguardar que a agenda de Jesus é perfeita. A agenda de Jesus é maravilhosa. O que Jesus preparou para nós é sempre o melhor, independente do tempo que isso levará, porque o tempo de Deus sempre será perfeito. Vamos falar juntos? O tempo de Deus sempre será perfeito. É por isso que muitas vezes as pessoas acham, pastor, eu acho que Deus está em silêncio. Não está em silêncio. Ele pode aparentemente estar em silêncio, mas jamais Deus ficará parado. Porque no tempo certo Ele vai agir. E Deus diz para mim e para você, eu não esqueci de você, mas eu tenho um tempo certo. O meu tempo não é o Cronos, o meu tempo é o Kairos, é o tempo do céu. E na hora certa eu irei ao seu encontro. Vocês lembram de Abraão? Quanto tempo Abraão esperou para ser pai das nações? 100 anos. Porque com 75 anos ele vai e recebe a chamado de Deus, não é isso? E aí a partir daquele momento, o que significa o nome Abrão? Não Abraão, pai de uma nação. Agora, Abraão, pai de muitas nações. A ideia de Abrão, quando fala pai de uma nação, é como se fosse um grande pai. Você imagina chegar aos 75 anos, pessoal, e aí, grande pai? Você é um paizão, né? Você tem filho? Não. Era o nome dele, Abrão, grande pai, pai de uma nação. Mas de repente ele vira pai das nações. Abraão, ele tinha filhos. Agora aparece Ismael na história, que não era da esposa legítima, foi de uma escrava, de Agar. E quando ele vai ter Isaac, diz a Bíblia que ele já tinha o quê? 100 anos. E mais, Romanos vai dizer que Abraão estava amortecido na carne, ou seja, não tinha mais condições de gerar um filho. E foi ali, naquele momento, que Deus operou um milagre na vida dele. 100 anos. Noé levou 100 anos para construir a arca e ver a chuva cair, conforme você vê lá em Gênesis 5 até 9. 100 anos construindo uma arca e nada de chuva. Moisés esperou 40 anos para deixar de pastorear ovelhas do seu sogro Jetro e assumir a condição de comandante do povo israelita. E depois que ele assume a condição, com 80 anos, ele vai passar mais 40 anos até chegar na terra de Canaã. Ele esperou com paciência. Jacó trabalhou 14 anos para casar com a sua amada Raquel, Gênesis 29 e 26. José esperou 17 anos para ter sua bênção e ser exatamente o governador do Egito, conforme Deus lhe havia falado. Você vê isso em Gênesis 37 a 41. Os grandes heróis da fé foram homens, mulheres, que esperaram, confiaram na agenda do Senhor. Mas e eu? E você? Se puder em 1 minuto? Você tem paciência para ver um vídeo que alguém manda para você no WhatsApp e você olha o vídeo em 15 minutos? Você fala, eu tenho mais o que fazer. Se você for ver um pregador ainda 1 hora, Deus me livre! Esse pastor prega demais, gente. Pelo amor de Deus, pastor, corta o sermão em 2 partes. Faz 30-30, né? Aí quando alguém manda um áudio de 1 minuto, você já fica assim, vamos lá, eu tenho que... Aí você coloca onde? 2x. A pessoa... E você entende direitinho o que ela falou ali, não é assim? Porque ninguém tem paciência, está todo mundo apressado. E quem sabe você hoje não está sofrendo justamente porque você quer que as coisas andem de acordo com a sua agenda. Mas você e eu temos que entender que quando nós confiamos em Deus, nós temos que nos adaptar à agenda do Senhor, que é bendita, que é maravilhosa para sempre. E você precisa perguntar a Deus, está doendo esperar, mas eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que essa luta eu vou vencer porque o Senhor está me ajudando. E quem sabe você hoje está aqui e a dúvida está no seu coração porque você acha que Deus está demorando demais. Deus está trazendo cada um aqui nesta noite uma reflexão
de que nós precisamos nos adequar, assim como Jairo, na agenda de Jesus Cristo. Cravar o nosso olhar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Dizer, como disse Abacuque no capítulo 3, verso 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e nos campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebentadas, ainda que nos currais não hajam gados, todos os animais morram, todavia, diante de toda essa perda, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? O profeta disse, porque o Senhor Deus é a minha força. É o Senhor que firmará os meus pés como das corças. É o Senhor que me fará andar sobre as alturas. Talvez hoje você precise confiar como Abacuque, como Jairo confiou. E entender, no tempo certo, o Senhor vai agir, porque Ele já está agindo. Mas eu só vou entender a resposta dEle quando eu confiar plenamente que nada melhor do que estar diante da agenda de Jesus. A sua família pode ser restaurada. Você precisa fazer a sua parte, mas você precisa confiar que Jesus tem uma agenda própria no céu para abençoar a sua casa, através da sua vida. A última lição para encerrar. Eu aprendo com a vida de Jairo, que a confusão é transformada em paz quando eu e você paramos de dar crédito à fala dos pessimistas de plantão. Você conhece pessimista de plantão? Lázaro, tu vai casar? Rapaz, tem certeza? Júlia, você vai casar? Ah, faz isso não, gente. Tão jovem, né? Olha ali, olha o rosto do pai, vê se ele está feliz. Não, ele está feliz. Aí dele não ficar feliz, né? Você vai casar mesmo? Você conhece gente que faz isso? Que sempre dá uma palavra negativa e pessimista sobre alguma coisa, principalmente quando o assunto é casamento. Olha o que acontece nessa história na parte final. Verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas. De onde? Da casa de quem? De Jairo. Foram correndo. Fofoqueiro de plantão para levar uma notícia. Que coisa boa, né? Vocês conhecem gente assim? Calma, um de cada vez. E o que eles disseram? Sua filha morreu. Não precisa incomodar aí o mestre. Está morta. Já era. Acabou. Irmãos, Jairo teve aqui inimigos para a sua fé. Eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Jairo, está vendo, Jesus? O senhor parou para atender aquela mulher? Ela não ia morrer da noite para o dia, não. Agora minha filha morreu, a culpa é sua. O senhor não deu atenção para a minha agenda. Jairo não fez isso, não. Irmãos, por incrível que pareça, esses inimigos da fé de Jairo eram pessoas chamados amigos íntimos. Porque eles saíram de onde? Da casa de quem? É qualquer pessoa que você coloca dentro da sua casa? Não. Com certeza eram pessoas muito próximas de Jairo. Jairo tinha muitos amigos que eram religiosos, homens bem-sucedidos, bem relacionados na sociedade, amigos, parentes. Só que naquele início de caminhada cristã que ele estava tendo, confiando em Jesus, procurou a pessoa certa, estava se adequando à agenda de Jesus, chegam os inimigos da fé, e às vezes os inimigos da fé são os primeiros a chegar na nossa vida com rapidez, porque são os amigos, são as pessoas próximas da gente. São aqueles que a gente convive o tempo todo, que vão sempre dar aquela palavrinha, não dá certo não, esse casamento já era. Para que você vai continuar crendo nisso? Ih, rapaz, está com câncer, está morto. Já decretou a sua morte, você já está ali desesperado. Não tem mais nada para fazer, morreu. Irmãos, eu tenho a impressão de que até hoje existem pessoas assim, amam dar notícias ruins. Você conhece gente assim? Fluminense perdeu. Eu preciso saber dessa notícia ruim, gente? Né, pastor? Botafogo também, né? O Fluminense também, mas a gente chegou longe, né? Paciência, né? Tem pessoas que amam dar notícias ruins. Você conhece gente assim? Sabe quem morreu? Ainda regala o olho assim, eu sou o primeiro a contar novidade. Uma desgraça, alguém acabou de morrer, uma família está chorando, a pessoa está ali, sabe quem morreu? Você conhece pessoas assim? Pessoas que chegam assim, sabe quem vai ser mandado embora? Eu estou sabendo, fulano de tal, a batata está assando. Aí a pessoa manda, não falei? Você conhece gente assim? Sabe quem está com câncer? Tadinha, está com câncer. Mensageiros do inferno, mensageiros do agouro, amam dar más notícias.
Dificilmente eu vejo alguém chegando trazendo boas notícias, falando coisas boas, né? Sabe, na verdade, gente, o que mais tem hoje são mensageiros assim. Você conhece gente assim? É bom ter amigo, mas ter amigo que só fala coisas ruins, que só te joga para baixo, é melhor você se afastar deles. Meus irmãos, é horrível ter amigos com uma óptica diferente da nossa. Pessoas que chegam e falam, não adianta você lutar por isso não, desista. Para de ficar orando, jejuando, não fica mais buscando Jesus não, não incomoda Jesus com isso não, chuta o balde, não tem mais jeito. Agora a pergunta que nós temos que responder aqui é o quê? Quem estava caminhando com Jairo nesse momento? Jesus. E quando Jesus está presente, as adversidades são transformadas em bênçãos. Se Jesus está presente, isso nos basta. É a melhor coisa que acontece na nossa vida. Porque quando Jesus está presente, podem trazer piores notícias desse mundo. Eu e você poderemos dizer como Jó disse, eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que o meu Salvador está comigo. Meus irmãos, quando Jesus está presente, Jesus corta a língua desses mensageiros do agouro. Olha o verso 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse o que é o principal da sinagoga. Morreu. Foi isso? Não tenha medo, tão somente creia. Você pode repetir isso comigo? Não tenha medo, tão somente creia. E olha o verso 37. Não permitiu que alguém o seguisse, a não ser quem? Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Sabe o que é isso aqui? Jesus está dizendo, pessoas que só sabem ficar criticando, falando mal, trazendo uma notícia, comigo não anda. Se você é alguém que ama dar notícia ruim para alguém, ou falar de alguém para outro, Jesus não gosta de gente assim. Porque ele dispensou todas essas pessoas. Ele não deixou seguir, a expressão não deixar seguir, ele fez assim, ó, stop. Vocês fiquem aí. Vocês não vão nos seguir. Irmãos, quando eu olho esse texto, eu vejo que Pedro, Tiago e João seguiram Jesus junto com Jairo e entraram na casa de Jairo. O que estava acontecendo naquela casa desde o início do texto? Um grande alvoroço, uma confusão. E meus irmãos, quando Jesus chama agora só Pedro, Tiago e João, entra com Jairo naquela casa, Jesus só chamou pessoas consagradas, pessoas que amavam o Senhor. E eu digo para você, se você quer ter conselho com alguém, o seu casamento está com problema, sua casa está com problema, procure alguém que é consagrado, alguém que ama Jesus, alguém que busca de fato a palavra do Senhor. Não procure amigos que vão te dar palavras do agouro, palavras do mal. Tem que ser pessoas comprometidas com Deus. Quem que nós temos colocado dentro da nossa casa? Você vai fazer uma terapia, entra lá na internet e começa a fazer pergunta para as pessoas, até para o Google. Google, o que eu faço quando a minha esposa faz isso ou aquilo? Sabe, irmãos, eu vejo pessoas assim, sendo direcionado pela inteligência artificial. A minha esposa fez isso, o que eu faço? Sabe, meus irmãos, eu começo a ver que as pessoas hoje não estão procurando exatamente a confiar no Senhor e a entender que o Senhor é aquele que cuida da nossa vida no começo, no meio e no fim. Ele não para a obra de Deus é perfeita. É o que diz Filipenses 1,6. Aquele que começou uma boa obra é fiel. Para quê? Para contemplá-la, para completá-la até a volta de Jesus Cristo. É por isso que agora eu vejo nesse texto que Jesus, quando chega naquela casa, olha o verso 38 que nós lemos no início. Quando chegaram, quem que chegou aqui? Jesus, Pedro, Tiago, João e Jairo. Diz o quê? Que Jesus viu o alvoroço, gente chorando, se lamentando em alta voz. E sabe o que me chama a atenção? É que quando Jesus chegou nesta casa, ele fez uma pergunta no verso 39. Que pergunta foi essa? Então entrou e disse o quê? Por que toda essa confusão, gente? Por que todo esse lamento? A criança não está morta, apenas está dormindo. Vocês imaginam uma casa que estava no alvoroço? Isso foi um choque de realidade. Todos atestaram que ela tinha morrido. Chega Jesus falando, ela não morreu. Qual foi a reação dessas pessoas que não deveriam estar dentro daquela casa? Na mesma hora. Riram. Riram de quem? De Jesus, não foi de Jairo. Não riram de Pedro, Tiago e João. Riram de Jesus. Irmãos, pessoas pessimistas sempre zombam da nossa fé. E por incrível que pareça, essas pessoas estão sempre dentro de muitas casas. Pessoas que riem de Jesus, zombam de Jesus. Você é crente. Você quer ir seguir a Jesus e ri de você. Olha o que diz o verso 40. Jesus falou o quê? A criança não está morta, mas dorme.
o que aqueles pseudos amigos de Jairo fizeram? Começaram a rir. O verso 40 diz que riam-se dele. Olha o verso 40. Porém ele, tendo feito o quê? A mesma coisa que ele fez lá atrás com aqueles fofoqueiros do agouro. Ele fez o quê? Jesus mandou todo mundo sair daquela casa. Tomou consigo quem agora? O pai e a mãe da menina, ou seja, Jesus, Pedro, Tiago, João, Jairo e a mãe da menina. E ela estava como? Deitada. Sabe o que é incrível? É que esse povo que estava dentro daquela casa não estava chorando? Não estava gritando? De repente começam a rir? Que mudança de humor rápida mesmo? Isso aqui é amigo da onça, gente. A pessoa quando começa a caçoar da nossa fé em Jesus, são amigos da onça. Não querem o nosso bem, se zombam da nossa fé. Jesus colocou eles para fora. E nós temos que fazer isso, colocar para fora da nossa vida pessoas que não querem de Jesus. É por isso, meus irmãos, que o milagre aconteceu nesse lar, porque eles limparam a sua casa de influências ruins. Nessa casa, a filhinha de Jairo estava deitada, completamente fria, sem vida, morta. De fato, ela estava morta. Só que Jesus chega perto dessa menina e ele pronuncia o impronunciável para qualquer ser humano nesse contexto. Ele disse o que para aquela menina? Menina, eu, Jesus, ordeno a você. O quê? Levante-se. Eu fico imaginando Jairo e Jesus. Tudo bem que o senhor veio até aqui, o senhor nos ajudou, mas está morta. Não vai levantar. Jairo poderia ter feito isso, mas ele cria. E naquele momento, o que diz o texto? Imediatamente. A expressão grega é no abrir e fechar de olhos. A menina se levantou, começou a andar. E ela tinha quantos anos? O mesmo tempo que aquela mulher tinha de doença da hemorragia. E diz que todos ficaram sobremaneira admirados. O que aconteceu com essa família que estava num grande alvoroço? O alvoroço se transformou num momento de celebração, de alegria, de riso, porque Jesus estava nesta casa. Talvez você esteja vivendo um alvoroço na sua casa, porque Jesus não está dentro da sua casa. Convide Jesus para o seu casamento, convide Jesus para a sua casa, porque o alvoroço cai por terra. Talvez a sua casa esteja fria, seus relacionamentos estejam mortos, como essa menina ficou, sem vida. Você precisa se prostrar diante de Jesus nesta noite, porque Jesus que fez tudo isso é o Jesus desta igreja. Ele está aqui neste lugar. Ele sabe o que você está passando. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7 que nós temos que lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Se você observar no último versículo para fecharmos, verso 43, mandou-lhes expressamente que a ninguém soubesse e disse que lhe dessem de comer. Irmão, Jesus sabia lidar com a privacidade. Jesus não queria holofote. Muita gente quer holofote hoje em dia. É por isso que ele falou, não fala para ninguém. Porque se essas pessoas fofoqueiras só falaram mal, falando que sua filha estava morta, aí agora vão começar a falar, ai que maravilha, Deus visitou essa casa, cambada de hipócrita. Não fala para ninguém não. Mas era impossível, gente, eles não iam poder ficar trancados naquela casa. Uma hora eles tinham que sair. Mas diz que, naquele exato momento, Jesus estava preocupado com aquela família. Ele disse o seguinte, cuide da sua casa. Dê de comer para sua filha, porque agora vocês têm que dar mais atenção para ela. É um bem de vocês, é a sua casa, é a sua filha. Talvez foi nesse momento que Jairo reveu toda a sua situação diante da sinagoga e começou a valorizar a sua casa. E talvez ele tenha lembrado de Josué, lá no capítulo 24, 15, quando passou tantos anos ensinando o povo a palavra de Deus e o povo não dando a mínima, ele chamou o povo para uma reunião. Gente, vem cá, escolha hoje quem vocês querem servir. Fique à vontade, aos deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos perizeus, tudo eus. Porém, eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jairo deve ter pensado nisso. Eu e minha casa vamos servir a Deus, é o que importa. E quem sabe, nesta noite, não seja isso que você precisa fazer. Jesus, seja o centro da minha casa, da minha vida, da minha geração. Você quer ter a sua família restaurada? Talvez seja esse o momento de você entender que o maior patrimônio na sua vida é a sua família, é a sua casa. Lázaro, Júlia, o maior patrimônio que vocês têm a partir de agora é um ao outro. A geração que virá, Deus vai abençoar vocês. Esse é o maior patrimônio. Sabe por quê? Porque Deus é o idealizador do casamento. E quando Jesus está presente no casamento, tudo vai muito bem.
Eu quero convidar vocês a fecharem os seus olhos nesse momento. Eu quero convidar você a pensar na sua casa, na sua família. Talvez a sua família esteja no alvoroço porque a doença chegou sem mandar recado. O desemprego chegou. As brigas entre marido e mulher chegaram. Talvez hoje você esteja vivendo a pior fase da sua vida conjugal. Diga a Jesus: Senhor, esteja comigo. Jesus, Tu és a pessoa certa para a minha família. Diga para Jesus: Senhor, eu quero andar na Tua agenda, porque a Tua agenda é perfeita e que seja feita a Tua vontade. Enquanto isso, eu quero somente Te obedecer e caminhar contigo. E quem sabe nessa noite você não tem que dar um basta naqueles que ficam sendo mensageiros do agouro, só trazem notícias ruins para você, só depreciam a família, o relacionamento, depreciam o casamento, depreciam a sua fé. Pare de viver perto de pessoas assim que zombam da sua fé. Volte para Jesus, esteja na presença de Jesus, faça da sua casa um pedaço do céu aqui nesta terra. Deixe o Salvador com teu amor mudar a história da sua vida, da sua família, porque esse mesmo Jesus está aqui nesta noite e Ele quer mudar a história da sua casa, da sua vida para sempre. E se você quer isso, eu quero orar por você nesta noite. Aonde você estiver, apenas levante uma de suas mãos e diga: Senhor, eu preciso de Ti na minha casa. Deus abençoe. Pode levantar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te 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 abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Convide Jesus: Senhor, seja o morador principal da minha casa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado porque Tu és o Senhor da nossa história. Obrigado, Jesus, porque nós cremos que quando o Senhor está presente na nossa vida, podemos passar por momentos difíceis, adversidades, mas nós não seremos abalados, porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus, muito obrigado por essa certeza. Obrigado, Senhor, porque a história de Jairo até hoje tem impactado muitas vidas. Obrigado a Deus, porque mesmo diante de tanta confusão que estava naquela casa, tamanho alvoroço, o Senhor trabalhou de uma forma artesanal no coração de Jairo e no coração da sua família. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor também transformou nessa história a vida de uma mulher sem esperança, desacreditada, amaldiçoada pela religião. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, perfeito. A sua maneira de agir é linda e poderosa. Jesus, muito obrigado, porque mesmo diante das aflições e tribulações, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Por isso, Senhor, eu venho entregar essas vidas no Teu altar. Vidas tão preciosas, vidas por quem Cristo derramou cada gota do sangue naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque nesta noite o Senhor ainda está trazendo uma nova história sobre a nossa vida. Obrigado, Jesus, porque nada é irrecuperável para Ti. Louvado seja o Teu nome. Por isso, Senhor, como ministro do Evangelho, eu consagro essas vidas ao Senhor e faço esta oração em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida, o Senhor da glória, aquele que tem todo o poder no céu e na terra para todo sempre. A razão da nossa vida. É neste nome que eu oro, hoje e sempre. Amém e amém. Eu quero convidar o Lázaro, a Júlia, vem aqui à frente.